Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Voando Alto, esse podcast vindo lá de Deus, né, criado para realmente te contar histórias, trazer testemunhos de pessoas que hoje voam alto. Eu tenho certeza, né, que essa história de hoje vai também impactar a sua vida. Então, se você está aí nos assistindo no YouTube, já se inscreva, né, curta esse canal e compartilhe também essa mensagem. Assim, o YouTube, o Spotify também vai entender que essa mensagem ela é impactante, né, e vai alcançar mais e mais pessoas. Hoje o nosso bate-papo é com uma mineira que me influencia muito também. Ela até costuma dizer que ela é influenciadora digital da vida real. E é justamente isso. Ela fala mesmo sobre a vida dela, ela não esconde nada. E é justamente essa conexão que traz mais e mais pessoas, né, para as redes sociais dela. Ela é mãe, esposa, psicóloga e a gente vai bater um papo super legal que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida, principalmente hoje sobre relacionamentos, relacionamentos saudáveis, relacionamentos amorosos, relacionamentos, né, entre mãe e filha. Então hoje vai ser um bate-papo muito legal. Vamos logo contar quem é ela. Maria Gabriela, mais conhecida como Gabi Que Menotti. honra, Lívia, estar aqui. Muito Prazer todo obrigada meu, pelo viu? convite, pela apresentação tão Ah, generosa, viu? imagina, Também te admiro imagina. muito, estou muito feliz, muito honrada de estar aqui. Ai, que isso, Obrigada, viu? prazer é todo meu. Eu Que falo que alegria. Deus, ele não une pessoas, ele une É propósitos, né? verdade, é E a verdade. gente já se conhece há um tempinho, Tempinho, e eu é. estou muito honrada de te receber aqui para contar a sua história, até para conhecer um pouco mais, né? Claro, com Muitas pessoas que certeza. te conhecem ali na rede social conhecem, mas talvez a gente possa voltar um pouquinho, né, para conhecer um pouco mais da Gabi. Com Então certeza, vai ser vamos lá. muito bom. Vai. Então eu queria que você contasse mesmo de onde é a Gabi, né? Como que a Gabi começou aí também, né? Nesse todo esse enredo, né? Mas vamos começar um pouquinho mais atrás. De onde é a Gabi? É, como você falou no início, eu sou mineira, né? Mas sou do interior. Sou de Itabira, Minas Gerais, e mudei para Belo Horizonte com 18 anos para fazer faculdade, como Uhum. muitas pessoas, né? Do interior de Minas. E aqui, fazendo psicologia, eu comecei a namorar com meu marido, namoramos 4 anos, nos casamos. E hoje eu trabalho como digital influencer, mas eu brinco nas redes sociais que o que eu sei fazer melhor, eu acho, é ser mãe e esposa, porque realmente é o maior projeto da minha vida. Sem Eu dúvida. acho que tudo que eu faço nas redes sociais é um desdobramento que vem depois dessa prioridade, né? Eu tenho o privilégio de poder ter um trabalho hoje que eu consigo otimizar, né, esse tempo, Sim, ter autonomia com os meus horários e poder priorizar, que era realmente o meu maior sonho, meu maior projeto, que é a minha família. que Então, eu bênção. acho que para poder resumir um pouco, né, essa menina que veio do interior e veio para cá, eu acho que o que tem de mais bonito na minha história foi o meu maior sonho, que é a minha família. Porque eu costumo brincar, Lívia, Hum. que quando a gente é criança, na nossa cidade, a gente às vezes fala assim: ah, eu queria ser médica quando eu crescer, ah, eu queria ser isso, queria ser aquilo. A gente vai falando de sonhos na área profissional. E engraçado que se você me perguntasse desde muito nova, eu te responderia que eu queria casar, ter filhos e ter família. Você Eu também, acredita? você acredita? Eu acho que nós mulheres, né, a É. gente, a gente idealiza, assim, né? Ontem até Uhum. fiz um vídeo falando, porque nós mulheres, nós temos a ideia, né, de um príncipe até encantado em cima de um cavalo branco, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem esse sonho mesmo. Eu, no meu caso, principalmente por eu ter tido os meus pais separados, né, eu criei Uhum, eu também realmente. tive. Então, conta pra gente um pouquinho, porque eu acho que é legal, e aí é por isso que eu. Eu acho que quando acontece isso, algumas pessoas perdem o sonho, mas eu acho que a gente tem que entender que às vezes acontece, né? Como Uhum. aconteceu na sua família, aconteceu na minha, e no caso dos meus pais, às vezes foi difícil para eles tentar uma outra solução, mas eu acho que mais ainda. Depois do acontecido, eu já tinha 14 anos, e Uhum. mais ainda eu vi que realmente tinham desordens que tinham que ter um empenho para dar certo, sabe? O Sim, relacionamento é uma coisa que você tem que plantar, que você tem que é regar para construído, você né? colher, sabe? Então, assim, não é só estabelecer um relacionamento, você tem que construir um relacionamento. Sim. Então, eu acho que mais do que me marcar como uma experiência negativa e olhar como se não fosse possível ou não fosse tão interessante, né? Assim, construir uma família, né, da forma que eu sonhei, acho que isso me impulsionou mais assim para poder buscar, mas sempre entendendo
que a gente tem que se empenhar. Porque tanto no relacionamento marido e mulher ou no relacionamento com filhos, eu vejo que a gente tem uma negligência de achar que a gente tem que fazer tudo pelo senso comum. Sim. Sabe, assim, meio que por instinto. Mas o nosso instinto, o nosso senso comum, ele é falho. Então, assim como qualquer área da vida, a gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que buscar conhecer tanto o parceiro ou o filho, no que diz respeito aos temperamentos, à construção da personalidade, como realmente conhecimento para como eu posso fazer melhor aquilo. Porque se você parar para pensar, antigamente as esposas, as mães, as avós, elas moravam próximas umas às outras e trocavam experiências. Sim. Hoje em dia, cada um vive dentro do seu apartamento, dentro das suas casas. Então, se a gente realmente não tiver um empenho em aprender, né, assim, conhecimento, nós que somos cristãos, a conhecimento da palavra, do que Deus tem para nós, né, no que diz respeito ao relacionamento, como que o homem se posiciona dentro dessa relação, Sim. como a mulher se posiciona, porque realmente Deus tem os melhores planos para nós. Então, é esse conhecimento que vai trazendo para nós essa construção que é tão importante, que ela não é só estabelecida. Ah, eu sou casada, ah, eu tenho um filho. Realmente, assim como em qualquer área da vida, a gente tem que buscar conhecimento naquilo que a gente se Não é propõe. só um papel que a gente assume, Não, né? não é. E aí eu acho que com a chegada também da mídia, né, televisão, internet, as pessoas elas focam muito num ideal, né, em algo Uhum. que vira, se torna até um padrão, né, de vida, e Sim. foca muito nisso, esquecendo realmente talvez de conhecimento mesmo, né, de entender quem eu sou. E aí o que eu queria te perguntar é, visto que eu não sabia que seus pais eram separados, você pegou um pouco dessa carga de traumas, de crenças, e como que você fez para quebrar isso também? Você sabe, é tão interessante que eu sou psicóloga por formação, mesmo hoje eu não trabalhando com isso, né? Como eu te falei, desde que a Juju nasceu, eu fui trilhando outros caminhos. Teve uma época que eu tive empreendimentos low carb, né? Você acha que você Lembro da lembra dessa quitandinha, né? época? Mas tudo foi uma preparação para o digital, que é, como eu falei, o que mais me oportuniza Sim. fazer essa junção, né? O Fabiano já não tem rotina. Então, Uhum. para mim, ter autonomia na agenda, fazer um trabalho que tem autonomia na agenda é realmente muito precioso. Sim. Mas o que eu acho interessante da psicologia, que realmente foi um curso assim que ele está comigo em tudo que eu faço, é o fato, assim, quando os meus pais tinham problemas conjugais, assim, eles não eram de brigar na minha frente, nada muito, assim, importante. Mas um distanciamento que foi acontecendo, assim, eu era muito pequena e eu tentava resolver isso. E ficar como ponte aqui e ali, já aquela coisa tanto de escutar, né, já essa tendência do ouvido, do Aham. acolhimento, como também, assim, de aconselhar. E eu lembro que um dia eu estava no clube com meu pai e minha mãe trabalhando em casa, ela fazia salgado, bolo doce para fora. Uhum. E meu pai no clube, e aí eu vi um casal um pouco mais jovem, assim, e a mulher bebendo e fumando com seu cônjuge, mas na mesa, um passava o filtro solar no outro, e eu cheguei em casa muito pequenininha, coloquei a mão na cintura e falei, mãe, eu vou te falar o que que falta para você dar certo com meu pai. Você tem que sair daqui, você tem que ir pro clube com ele, você tem que beber, fumar e passar o protetor solar nele. Então, ele, de uma forma muito errônea e inocente, Claro. eu quis mostrar, na verdade, o que eu quis dizer ali. Claro que não diz respeito ao cigarro nem à bebida, Aham. obviamente, mas a de estar junto, de Sim. tentar curtir a Estarem companhia um tendo do um tempo de outro. qualidade Tempo de mesmo, né? qualidade. Eu, como criança, o que me chamou a atenção ali foi aquilo, sendo que Aham. nem é isso, mas o que eu quis dizer é o seguinte: ali tinha carinho, não adianta ele estar lá, você estar aqui correndo atrás de uma coisa, ele atrás de Sim. outra, vocês têm que ter uma Uma comunhão um com o parceria outro, uma mesmo, né? parceria. Então, como eu era criança, não sabia descrever, descrevi dessa forma e ela caiu na risada. Ela falou: como é que é? Acho que é muito simples, né? Mas então, assim, desde pequena eu sempre tive vontade, que eu via que eram duas pessoas boas, Aham. que se gostavam, bem intencionadas, mas a carga de vida de cada um, É. né, assim, a maneira que cada um é criado, vai Uhum. trazendo coisas que depois ficam difíceis, porque quando você vai deixando tomar uma proporção muito grande de distanciamento, depois é muito difícil retomar. É. E eu acho que antigamente, né, os nossos pais, avós também, eles não tinham tanta facilidade que a gente tem hoje, por exemplo, de contar com bons profissionais para talvez Não, lidar não com isso, tinha, né? não tinha. Então, hoje nós temos recursos, né, de realmente nos Uhum, tratar de traumas que vêm do passado. sim. E como que surgiu essa vontade de fazer a psicologia? Tem a ver com isso ou Eu acho não? que tem.
Tem de tudo um pouco. Tem isso. Uma irmã minha também teve um quadro de depressão na adolescência, quando eu estava na adolescência e ela adulta. E aí, aquilo, eu comecei a ler livros sobre psicologia. Então, como eu estudava de manhã, à tarde eu ficava com ela em casa, enquanto ela estava fazendo tratamento, e me chamou a atenção aquela questão, né, da depressão. Falei, como é que isso funciona? E lendo livros sobre isso, eu falei, eu acho que é isso que eu quero fazer. Fiquei entre a nutrição, que eu acho que eu também ia amar. Muitas pessoas acham que eu sou nutricionista, é muito minha cara. Mas me realizei muito com a gastronomia fit em si, porque eu acho que foi até bom que eu sou muito prática e gosto muito dessa parte de receitas. Sim. Então me encontrei nisso, mas a psicologia me acompanha em tudo. Me acompanha, igual eu falei, nesse processo de saber ouvir, me acompanha nesse processo do não julgar, porque para você ter um manejo terapêutico, você se coloca muito nessa posição de não julgar. Empatia mesmo, exatamente. Né? Então, assim, é um curso que mesmo eu hoje não estando atendendo numa clínica e nem em nenhuma outra, né, forma da psicologia em si, ela me acompanha em tudo que eu faço, me acompanha nas caixinhas de pergunta no Instagram, sem dúvida. Me acompanha na forma que eu posiciono a minha personalidade para poder estar ali no Instagram. Então, foi um curso que realmente muito me acrescentou. E eu acredito, sim, que essa percepção dessa batalha nesse campo de relacionamento, ao invés de me dar um trauma, me impulsionou a querer entender e querer fazer melhor. Sim. E que bom. Que ótimo. Porque é o que a gente tá para fazer. É o que tá nas nossas mãos, né? Pois é. E quando você, então, veio para Belo Horizonte, como é que você conheceu o Fabi? Eu conheci através de uma amiga em comum. E essa amiga mudou para Belo Horizonte um ano antes de mim, a Isabela. E ela já tinha morado comigo em Itabira. Ela é de Bom Jesus do Amparo. E a gente morou juntas lá em casa e depois ela veio um ano na frente. E aí os meninos tocavam na época no observatório. Sim, era e ela me ligava famoso, de lá, super. E porque ela não gostava de sertanejo antes. Quando ela ficou na minha casa, que eu, por amar sertanejo, ela aprendeu a gostar. Aí ela me ligava e falava, Gabi, olha aqui onde eu tô, você vai amar essa dupla. Olha essa música e tal. Mas eu morando lá, e tá bom. Quando a gente veio pra cá, muito engraçado, como eles eram amigos e tinham uma turma de amigos em comum. Uma semana depois que eu tava morando aqui, eu já conheci ele e a gente começou a conversar, a bater papo no telefone. Em poucas semanas a gente ficou e nunca desgrudou. Que gracinha, gente. E nessa época você já fazia o curso de psicologia? Comecei, então foi em agosto, né? Eu comecei em agosto, acho que na segunda semana de agosto, acho que a primeira vez que eu saí em Belo Horizonte, eu já conheci. Gente, você já tinha tido outros relacionamentos? Já, tive namorado no interior. Namorei uma pessoa no interior na minha cidade. Mas namoro mais de adolescente, né? Não foi nada assim tão sério. Sério no sentido assim, de já sentir que daria casamento, né? Assim, igual foi com o Fabiano. É uma outra assim perspectiva. Mesmo? Quando você conheceu ele, você já falou, vou casar. Não, assim, não achei que vou casar agora, mas eu realmente identifiquei muito rápido, assim, ele é uma pessoa muito preciosa. Muito, muito diferente de tudo que eu já vi. Né? Eu soube ver isso em todos os detalhes, na forma que ele atendia o telefone para falar com a mãe dele, na forma que ele cuidava das pessoas. Passou um ano que a gente estava junto, aconteceu já aquele boom do César Menotti e Fabiana a nível nacional, e a personalidade dele, assim, né, ele não mudar em nada, muito simples, e tudo aquilo, assim, e a gente gosta muito das mesmas coisas, a gente é muito companheiro. Então, assim, da forma que aconteceu com a gente, eu nunca tinha vivido. Que bênção, né? E assim, eu acho que hoje, inclusive, quando a gente chegou, que eu falei com você, né? Deus tocou meu coração pra gente falar sobre relacionamento. Eu acho que nós mulheres, como a gente já comentou aqui também, a gente tem essa coisa mesmo, né? De tipo assim, de procurar um homem ideal e tudo. E qual a dica, que sim, talvez que você dê para as mulheres que estão principalmente nos assistindo aqui, na escolha desse parceiro, sabe, assim? Sabe o que eu eu vejo acho? muito sobre princípios, valores, né, que são... Você já era cristã? Então, não, assim, minha mãe era cristã, de igreja evangélica, digamos assim, né? Sempre fomos católicos na minha casa, e minha mãe, depois da separação, né, teve uma inclinação maior a frequentar a igreja evangélica, e eu, no interior, eu detestava. Falava muito mal. Mãe, de jeito nenhum que eu vou para a igreja evangélica. Isso são igrejas menores, né? E diferentes também da linha que a gente tá acostumado. Mas eu ficava brava com ela, assim, sabe? Não, mãe, tá... Enfim.
Aí, quando eu vim pra cá, a família do Fabiano já era cristã. O Fabiano era, mas assim, o Fabiano tava naquele processo simpatizante. Sim, ainda Sabe, aquele tava, assim, tava meio em cima do muro ainda. total, total. E aí, quando eu fui para fazer uma visita pela mãe dele, sabe aquela pessoa tão preciosa, a mãe dele? Ai, fez o convite, ai, uma Bíblia, ai, um DVD. Aí era o DVD do Diante do Trono, né, da Ana Paula. Eu lembro, Lívia, é engraçado falar isso, que eu assisti o DVD só para ter o que falar para ela. Sabe assim, tipo, Tipo ela assim, vai. deixa eu ter o que conversar. Não, porque- ela vai me perguntar se eu gostei do DVD. Como é que eu não vou saber falar nada que tem no DVD? Aham. E eu tenho muita gratidão à vida da Ana Paula Valadão, porque naquele DVD eu senti um start diferente, assim. O Espírito Essa Santo te menina tem uma tocou. unção, ela fala de um outro relacionamento de Deus de uma forma que eu nunca ouvi. Aham. Eu fui tocada realmente no DVD. Nem foi na primeira vez, olha como é que Deus faz, assim, primeira vez que eu fui na igreja. Esse DVD da Ana Paula me tocou muito. Mas aí, o que que acontece? Então o Fabiano estava em cima do muro, mas juntos, aí fui uma vez com a minha sogra. Aí depois tem uma outra coisa ali. Quando foi ver, nessa questão, ele começando a viajar e eu indo com a minha sogra até no início para agradá-la, Uhum. para ser simpática, Sim. para ser sincera com você, a gente foi indo, eu falava com ele, terça vai ter o culto do André, vamos, depois a gente come uma pizza, Aham. aquela coisa. E aí a gente começou a ir e fomos batizados juntos, ainda Ai, namorados, que você acredita? bênção. Na Batista mesmo. Na Lagoinha, Aham. sempre fui, da Igreja Batista da Lagoinha. Sim. Então foi nesse processo. Então, assim, a gente aprofundou juntos, porque a família dele já era, mas ele estava em cima do muro, eu nada, só minha mãe que frequentava, e aí juntos nós realmente fortalecemos na fé e começamos a caminhar junto. Mas você me perguntou sobre dica, né? Sim, pra escolha mesmo, Sabe né? o que Assim. eu tenho visto hoje, Lívia? As pessoas estão muito utilitárias, assim. Elas querem entrar num relacionamento para se satisfazerem, para serem amadas, para serem respaldadas na vida social, menos para realmente fazer tudo aquilo que é importante para o outro ser importante para você. Uhum. O relacionamento, ele realmente não pode, assim, ele não pode dizer respeito do que você quer ser assistido, do que você quer. Hoje as pessoas falam muito disso. Não, não, eu tenho, e as mulheres com essa questão, assim, de um pseudo-empoderamento, né? Uhum. Então, têm deixado de ser cuidadas. É. Da maneira mais efetiva. Então, eu acho assim que o homem tem os diferenciais deles dentro do relacionamento e a mulher, ela tem uma linguagem mais afetiva, esperançosa, mantenedora. E a Sim. gente tem que se apropriar dessa força feminina, Uhum. que é uma força incrível. É. Somos diferentes e que bom, né? Assim, acrescentar um ao outro. Mas eu acho que realmente o namoro é a hora de você avaliar tudo. Tudo. Porque o que acontece muito, por exemplo, Fabiano, eu dei o exemplo da minha sogra. Uhum. Um filho maravilhoso, faz tudo com minha sogra, pela minha sogra. Eu sempre vi isso no namoro e sempre achei lindo. Sim. Aí o que que acontece? A pessoa casa, ai, mas nossa, mas ai, sua mãe de novo, nossa, mas você é muito preocupado com sua mãe, nossa, você cuida muito dela. Pô, aí depois a pessoa muda. Então, o que já é um problema para você, tenha a honestidade de já colocar isso no namoro. Sim. Se é um problema, como é que a gente vai conversar sobre isso, como é que a gente vai resolver. Se não era um problema, era uma coisa que você achava bonita, que bom, traz isso pro seu relacionamento, que agora é a hora da gente agregar tudo, que agora é o casamento. Exatamente. Agora é a hora da gente realmente fazer tudo um pelo outro, e eu vou pensar mais em você do que em mim, e você mais em mim do que em você. Claro. Então eu vejo que as pessoas entram no relacionamento muito para poder resolver as suas carências e o que elas querem, sem preocupar em realmente estar ali por inteiro para poder fazer diferença na vida do outro. Então eu acho que a dica é pensar menos em si e pensar realmente em se Nos doar e dois, em né? No construir, casal. né, no casal. Você falou uma coisa interessante que hoje acontece muito, né, na sociedade, que é realmente essa inversão de papéis, né? Assim. Uhum. E isso, assim, eu fico um pouco até assustada, porque realmente é o que você falou, as mulheres estão perdendo isso de realmente deixarem ser cuidadas, os Uhum. homens também, né, estão indo para um lado muito do machismo mesmo, né, de realmente, e aí a mulher, ela perde também essa energia feminina dela, né, e o homem também acaba que perde, porque a mulher, ela faz isso com o homem, né, e vai se perdendo e realmente se Vai. transformando num.
Então, o que que você pensa, assim, dessa inversão de valores hoje, de papéis, né, que está acontecendo na sociedade? Eu acho que é o que você falou, né? A mulher tá perdendo esse feminino Uhum. no sentido de se deixarem ser amadas, cuidadas. Não é que a mulher pode, trabalho, todas essas conquistas, elas foram muito necessárias, mas eu Sim. acho que hoje ficou um feminismo que não é um feminismo que foi genuíno, que foi por uma época, por né, uma revolução. Hoje Uhum. você vê realmente uma militância Sim. em cima dos comportamentos, né? É. Então eu acho que a mulher realmente ela tem que querer para ela tudo aquilo que tem na Bíblia que Deus tem para nós. Sim. Então, quando fala lá da mulher sábia, né, em Provérbios, é uma mulher que trabalha. Ela é uma mulher que faz várias coisas. Então, não tem nada de frágil, não tem nada de não ter autonomia, não diz respeito a isso. Sim. Diz respeito realmente a você não perder a sua essência. Isso que eu te falei do feminino, de ser amável, de ser mantenedora, de exercer esse papel sem se sentir subjugada por isso. Porque é Uhum. muito pelo contrário. Se a Bíblia fala que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, olha que precioso que Deus colocou pra gente. Muito. É muito grandioso o que Deus quer de um marido para nós. Então, não porque eu não tenha capacidade, pelo contrário, eu tenho as minhas capacidades, o Fabiano tem as capacidades dele. Então, o homem é o cabeça. Que bom. Eu pertenço a um Deus tão precioso que pensou em colocar uma pessoa para poder lutar por mim, para poder ser o cabeça. Então, eu acho que essa distorção tem feito as mulheres perder muito. É. E assim, né, pelos traumas e pelas crenças que a gente vem carregando também, né, a gente acho que dá um certo medo também, né? Tá, e na verdade também, nós estamos falando aqui de um ideal. Claro que a gente sabe que a luta das pessoas é o seguinte: os homens hoje também, nessa confusão. Uma época eram muito machista, agora não, então tá. Então você trabalha, você faz e acontece, eu não, vamos meiar o hambúrguer, né? Uhum. Aquela história, né? Tipo assim. Não é que se a mulher pode num momento mais que o homem, que bom que você pode, mas não é isso. É que às vezes um cavalheirismo, né? Assim, não precisa ser num restaurante chique. Se a gente for comer um cachorro quente, mas por gentileza o homem querer pagar, eu acho muito bonito Sim. e legal, né? Mas se num outro momento da vida, nossa, a mulher aqui tá ganhando mais, então eu tô fazendo isso e isso, que bom, não diz respeito a isso. Mas as pessoas estão Esse é um perdendo a assunto bem gentileza. polêmico, né? As pessoas estão perdendo a gentileza, É. né? Mas Assim, qual que é a sua opinião sobre o homem ser o provedor? eu acho o seguinte, como eu falei, não tem problema, você já é casado. Aconteceu, o marido estava numa empresa, foi mandado embora, a mulher continuou. Eu acho que podem acontecer circunstâncias Claro. da mulher ser a provedora durante um tempo, isso não tem problema, Uhum. imagina. Eu acho que Deus vê as circunstâncias de cada um e ele vai abençoar, usar naquele momento que for preciso. Uhum. Mas o que eu acho que as pessoas, os homens principalmente assim, eles estão perdendo é essa questão que eu te falei, da gentileza com a mulher, de achar assim, poxa, ele pode, ele não, ela vai pagar metade do suco e do cachorro quente. Não é por esse valor que eu tô É, falando, eu falo realmente por esse cavalheirismo que tem exatamente. se perdido. É realmente o cuidado, O né? O cuidado cuidado é. por sua companheira. E hoje eu vejo, assim, o pouco, né? Eu te acompanho muito nas redes sociais e eu vejo esse cuidado que você tem com o Fabiano. Eu Uhum, vejo esse cuidado que você tem com a sua família. uhum, E eu acho que hoje está muito realmente escasso tudo isso, né? uhum, E realmente você se torna um exemplo para nós, né? uhum. Mulheres, para as pessoas que te seguem. E aí, como que é para você hoje? Você basicamente abandonou, entre aspas, né, a sua formação, que foi a Sim, no psicologia, início foi isso para mesmo. realmente viver a sua Uhum. família, para realmente tomar o seu lugar de esposa? É. Na verdade, Lívia, eu não levanto uma bandeira disso, porque, para ser honesta, é muito confortável na minha posição Uhum. ter uma pessoa que está ali custeando tudo da casa de uma Sim. forma confortável e minha filha nascer, eu falar assim, eu vou parar de atender, vou cuidar da minha filha, que bom. Uhum. Eu sou uma privilegiada, eu sei disso. É. Só que o que eu tô falando é o seguinte: às vezes a mulher, ela pode e deve trabalhar, igual eu te falei, a mulher até de Provérbios é uma mulher, né, assim, que E faz muitas trabalha coisas, que muito, né? trabalha muito, uma mulher realmente produtiva, Sim. né? Só que tem tempo para todas as coisas debaixo do céu.
o que eu falo, né, tirando realmente essa questão, eu sei dos meus privilégios, é que às vezes a mulher acabou de ter um filho, por exemplo, e aí, se ela fizer as contas do que ela tá pagando da creche ou da babá para colocar alguém, às vezes tá elas por elas, mas é pelo peso do olhar do outro para falar, não. Eu não vou deixar de ter a minha profissão, ninguém manda em mim, ele tem o dinheiro dele, eu tenho o meu. O que eu falo, que eu acho que é nocivo, é quando a mulher tem esse peso pelo olhar do outro na sociedade do que é imposto hoje. Sim. Porque a realidade de cada um é a realidade de cada um. Quantas mulheres, às vezes, realmente elas precisam já voltar com 4 meses de licença maternidade, porque precisam fazer uma junção ali com o marido para pagar aluguel. Sim. Então, quem sou eu na fila do pão para falar, não, Claro, o bonito e o correto é abandonar tudo? Eu não posso fazer isso. Seria, né, totalmente errado. Mas o que eu estou falando é quando essa mulher abandona, não consegue nem por um tempo se ver ali dentro de uma perspectiva de um tempo, de um ciclo, Sim. pelo peso do olhar do outro, pelo peso do olhar da sociedade, por se sentir menos porque não está fazendo nada. Aí não vale a pena. Cobrança, né? Essa cobrança não vale a pena. Você Sim. entende a diferença? Então, assim, em cima do meu privilégio, eu não sabia ainda como eu ia trabalhar, se ia dar certo, que fosse com os produtos low carb, que fosse como digital influencer. Isso foi acontecendo. Eu não falei assim, não, sabe o que? Quer saber? Eu vou ser digital influencer. Eu não Acho que foi bem natural. Foi bem natural. Caso, né, eu tava fazendo os produtos low carb e um shopping me chamou e pediu para mandar Media Kit. Falei, gente, o que é Media Kit? Então, assim, foi bem natural. Foi. Mas eu esperei o tempo de cada coisa e não é pelo olhar do outro que eu pego um trabalho ou deixo de pegar. Às vezes aparecem coisas para mim que poderiam me fazer crescer mais rápido, você entende, Lívia? Propostas em São Paulo, coisas que são interessantes. Sim. Mas baseado na perspectiva que eu posso, no que diz respeito ali à minha questão confortável do trabalho do Fabiano, eu não importo com esse olhar do outro, eu não preciso. Tudo que eu conquisto, eu fico muito feliz, eu fico muito grata, mas não é a maior perspectiva da minha vida. A maior perspectiva da minha vida é ser mãe e esposa. O que der para fazer em meio a isso, para ser uma mulher produtiva que eu posso ser, tô dentro. Mas a prioridade da minha vida é ser mãe e esposa. Isso é bem legal, viu, Gabi? Porque a gente, assim, o ser humano, né, em si, e a gente já comentou isso também, a gente tem um espelho que é o outro, né? E a gente preocupa-se muito com o julgamento. Muito. Esse é o grande mal. E eu percebo que você é uma mulher muito autêntica. É. Tanto que eu vejo, às vezes, umas caixinhas de algumas pessoas que te mandam e você fala na lata mesmo, né? Porque não tem que ter esse peso do julgamento, não tem, né? Não tem. E como que foi para você lidar com isso também? Imagino Porque pro meu peso foi diferente. Por exemplo, no início tinha um peso assim. Qualquer coisa que eu fazia nas redes sociais... É aquela coisa um pouco assim, como é uma profissão nova, você sabe disso. Fica assim, agora é blogueirinha? Agora não sei o quê. Então, isso pra mim não pega, porque se tem uma coisa que eu sou muito resolvida é no que diz respeito ao olhar do outro. Sim. Né? Então, ou então isso assim... é autoconfiança, né? De você realmente saber sua identidade. A minha mãe é uma pessoa muito assim, com essa perspectiva, com essa autonomia resolutiva. Sim. E eu peguei muito isso dela, sabe? Então, assim... A pessoa, ou então assim, mas você consegue fazer isso por causa do Fabiano. Completamente. Eu imagino, você já deve ter ouvido mas muito aqui, isso, sabe o né? que é onde a pessoa cai do cavalo? É verdade. Tudo que eu consegui fazer de legal até hoje é por causa dele, sim. Sabe por quê? Claro, eu soube abraçar as oportunidades, as portas que foram abertas, eu sou uma pessoa comunicativa, mas talvez comunicativa por comunicativa eu podia estar na minha cidade até hoje, comunicativa e lá. Agora, a porta foi aberta, fiz com capricho, com zelo, tentei fazer bem, mas todas as portas que me foram abertas foi através do Fabiano, do César e do Fabiano. Sim. E é isso. Aí as pessoas têm problema com a verdade. Mas eu te falei isso e é isso. Você tá coberta de razão. É por causa dele. É isso mesmo, porque né? é isso. Talvez um caminho... As redes sociais, a internet é muito democrática, né? Então, por isso que realmente eu acho que para as mulheres, principalmente, essa questão da autonomia, eu acho um barato as mulheres investirem de várias formas possíveis, não só como digital influencer, mas se você tem uma loja, se você tem uma padaria, qualquer coisa, o digital é para todo mundo, gente. O digital é para todo mundo, porque essa questão da autonomia, assim, para a mulher é muito interessante, para abraçar tudo a questão da maternidade, enfim. Mas toda vez que fui questionada a respeito disso, eu respondo com muita alegria, né? Porque nenhuma facilidade minha
talvez me levasse tão rápido a alguns resultados, mesmo eu sendo tão pequena, no que diz respeito às redes sociais, eu tenho resultados tão legais que vieram dessa credibilidade que veio de César Menotti e Fabiano. E eu sou muito grata a isso. E eu ia falar justamente sobre isso, sobre gratidão, né? Exercer gratidão. E por mais que você sabe de onde veio, até eu estava ouvindo outro dia uma entrevista, né, que você estava dando, e falando que o Menotti, por exemplo, não é do Fabiano, né? Eu tô esperando Você o momento pegou do César me emprestado. meter um processo a qualquer momento. César, por favor, não procure um advogado, senão eu tô ferrada. E que legal isso, né? Assim, acaba que todo mundo te conhece, obviamente, Você sabe como por causa foi do a história do Menotti, Gabi né? Menotti? Vou te Não. contar. Eu tinha um Instagram tinha uns 2 anos, eu acho. E quando a gente vai tentar fazer o nome, você tava aquela Aham, que dificuldade, não né? Então, acha. assim, Marília Gabriela, Gabi Ferreira, Gabi02, aí você vai tentando tudo, não dá. Vários nomes. Aí eu coloquei Gabizinha. E com, tipo, uns 3 Is. Aham. Super difícil de achar, né, na lupa. É. Mas tava feliz com o meu Gabizinha. Aí as pessoas começaram a me chamar, Gabizinha, tal, tal, tal. Aí um amigo nosso, Julianinho de Goiânia, a gente tava na praia, ele falou, chato demais te achar aqui pra marcar na foto com esse tanto de I. Por que você não põe Gabi Menotti? Olha no celular de todo mundo aí, tá Gabi Menotti, porque é a Gabi dos Menotti nele. Então, eu falei, mas será que vai dar? Aí com I não deu, já tinha uma pessoa, eu coloquei com Y e deu. Foi assim. Mas sem achar que eu ia depois trabalhar com redes sociais, sem achar que depois iam ter produtos com meu nome escrito. Por isso que eu tô aí, na espera de um milagre do César não me processar pelo uso do nome dele de maneira indevida. Com certeza não. E aqui, como que foi pra você também lidar com essa questão no início da fama, né? Porque você falou que quando vocês se conheceram, eles ainda não estavam estourados, Não, eles apesar eram, que já faziam muito sucesso em Belo Horizonte. em BH. Em BH era o suprassumo. No Observatório, Observatório Café, eu já peguei Café Cancún, Uhum. né? Minha amiga os conheceu no Observatório, eu já peguei ali o finalzinho do Café Cancún. Aham. Então eram muito conhecidos, já faziam shows no interior, Sim. mas aquele boom realmente foi depois do DVD depois. Palavras de Amor e que tudo ocorreu. E como que vocês lidaram com essa fama, com esse crescimento? E principalmente, como que vocês lidaram com essa questão de serem cristãos, mas estarem num mundo secular, assim? Vocês sofreram muitos julgamentos em relação a isso? Como que foi para vocês, assim? Teve um peso muito grande no início dessa questão de cristãos. Teve. Por isso que eu sou muito grata à Igreja Batista da Lagoinha, porque nós somos de lá e o pastor Márcio Valadão, o André, foram pessoas que eles sempre foram muito leves com os meninos. Sempre mostraram assim, olha, o médico tem a profissão dele, o engenheiro tem a profissão deles, vocês cantam músicas românticas e tá tudo bem, seja bênção onde vocês estiverem, né? Essa sempre foi uma palavra deles e que trouxe muita leveza e tranquilidade. Mas às vezes estava numa cidade do interior, batia pastor na porta do quarto dos meninos com palavra de revelação para poder parar de cantar no mundo e não sei o que para cantar. Teve um peso em algum momento? Teve, principalmente pro César. Eu acho que o Fabiano ainda conseguiu ficar mais assim, mas pro César teve um peso muito grande durante muito tempo, assim. Em algum momento até de qualquer coisa mudar ou não, acho que não chegou a mudar, mas eu acho que ficou aquele peso, porque né, naquela tentativa de acertar, e os meninos fizeram muitas coisas, faziam projetos, né, que voltados assim para realmente ter essa imagem mais familiar e cristã, mas isso passou. Mas no início teve um peso, teve assim, sabe? Porque o César no início ele era mais envolvido na igreja já do que o Fabiano, como eu te contei, o Fabiano a gente foi aprofundando depois, então por isso que eu falo que para ele eu acho que teve um peso maior, sabe? E eu fico, né, você mesmo comentou sobre essa questão das receitinhas, né, do mundo fit que você vive, né? E como que é lidar, por exemplo, as pessoas julgam muito pelo fato do Fabiano, né? Ser gordinho, vamos falar fofinho, né? Muito. E você toda fit, tem gente que me xinga. Lida com isso? Tem gente que me xinga, tipo, eu encontro ela sempre na academia, gente, toda linda lá treinando, maravilhosa. Não, eu não, ela. Maravilhosa. Aí eu posto um vídeo do treino. Direto. Gente, olha que eu sou prova viva, só te cortando pra falar que ele vai também todos os dias. Você viu que ele vai? Treina que bonitinho com o personal. É o que me cabe, né, Lívia? O que eu posso fazer para ajudá-lo legal na minha facilidade das receitas saudáveis, fazer receitas saudáveis para ele em casa. Chamá-lo para ir na academia, você vê que ele sempre vai comigo. Então, nos últimos anos, ele conseguiu emagrecer um pouco mais. É claro que ele pode melhorar ainda pela saúde dele. A gente não tá aqui romantizando a obesidade. Claro. É sempre importante
bastante emagrecer, os exames dele são bons, mas pode, né, cada vez ele melhorar mais a saúde, mas o que que me cabe? Sim, Me enquanto cabe esposa, cuidar enquanto dele enquanto parceira. esposa, incentivá-lo a ir na Uhum. academia, ele vai na academia comigo, olha, fiz uma versão disso que você gosta, né, com ingredientes mais saudáveis. Agora, ele nunca ouviu de mim uma cobrança e nunca vai ouvir. Que legal isso. Porque esteticamente eu conheci gordinho e eu acho ele lindo, eu acho ele um homão lindo. Isso Porque nunca foi um problema para você, então, né, Gabi? não é. Não é. Porque assim, né? É igual eu te falei, a gente tem que cuidar da saúde, mas realmente eu conheci ele já sendo gordinho, mas as pessoas me xingam nas redes sociais, falam, por que que você tá aí cuidando de você e não cuida dele? É Enfim, isso, né? Porque as os pessoas não haters me sabem pegam dos nesse ponto. bastidores, né? Não sabem Mas dos ele se bastidores. cuida sim, gente. Ele É, se alimenta bem. Eu vejo sempre que você posta, né? Porque em sim, casa, e eu acho muito legal isso, porque já é um hábito seu, né? Sempre fazer sempre. comidas saudáveis e ponto. Ponto. Quando não tem em Porque casa, eu deixo, como a gente já viaja muito, Lívia, a gente já tem um uhum, contexto todo assim de viajar é, muito, eu deixo para acaba provar uma saindo. massa, Aham, um doce nessas viagens. Então sim. eu brinco assim, ó, aqui em casa é faca na caveira. Então vamos pro suco verde, vamos pro omelete, vamos comer o grelhado com tudo certinho, porque depois, quando a gente sai e viaja, a gente se oportuniza ali Sim. algumas coisas. E para ele também tá ok, né? Tá Ele, ok, ele ele lida deixa, bem com ele isso. eu acho que já é uma grande vantagem, assim, ele não liga muito para doce. Uhum. Ele não é viciado em doce. Ele come muito, mas ele gosta de comida. E aí, dentro disso, né, por exemplo, ele tava chegando de viagem e falou: Nossa, tô com muita fome que não deu para almoçar. Já fiz um empadão low carb com farinha de Ai, amêndoas, que com muito delícia. frango, muita proteína Delícia. e bastante tempero. Ele achou maravilhoso e tá tudo Nossa, ok. e Então, eu inclusive as faço suas tudo que receitas tá são aos meus maravilhosas, alcances, né? né? Não tá legal? Adoro. Porque elas são práticas, né, Muito Lívia? práticas, menina. Outro dia eu É. fiz aquele de morango que você postou com chocolate. Salva e whey, Ah, meu né? Deus, É o que eu maravilhoso. tento. Como é 1 minuto a receita, eu tento fazer não só com ingredientes saudáveis, mas que Uhum. seja muito prático, porque se ficar com muitas etapas, eu sei que a pessoa tem boa vontade, mas ela não É. tem tempo. Então eu tô focando em poder ajudar as pessoas dessa forma lá. Você enxerga isso como um propósito? Assim, eu ia te perguntar sobre propósito, inclusive, o que que você acha sobre o propósito? Eu acho que o propósito começa todos os dias com o que você já tem nas suas mãos. Eu acho que as pessoas estão errando muito a mão nessa questão de achar que propósito é uma coisa muito distante, muito Uhum. grandiosa, que quando você fizer um projeto assim, aqui ou em outro país, quando as pessoas te notarem, eu acho assim que o propósito é você fazer o ordinário e banal de todos os dias bem feito. Sim, Porque aí todas as coisas vão sendo acrescentadas, né, na nossa vida. exatamente. Se for para você E ser vão crescendo grande aos no que poucos, diz né, respeito a Gabi? alguma coisa, você vai ser se você faz um Uhum. trabalho bem feito, com excelência. Exatamente. Mas as pessoas estão abrindo mão do ordinário de cada dia Uhum. nesse contexto de falar que está buscando um propósito grandioso e elas têm perdido saúde mental com isso. Exatamente. Então, eu acho que o propósito começa quando você abre os seus olhos na sua casa, olha para a sua família, para as coisas que você tem que fazer e você enxerga propósito ali. O meu Uhum. ordinário do meu dia a dia. Começa ali, né? Como que eu vou fazer isso aqui ser Uhum. muito interessante e bem É, feito? Aí começa o seu propósito. exatamente. Porque eu É. falo duas coisas assim, que o propósito ele ou você faz ou não, né? Você tem que procurar algo que você gosta de fazer, né? Qual que é o meu dom? O que que eu gosto? Eu vim no mundo para quê? E Uhum. também em ajudar pessoas. E é exatamente isso que você falou. Às vezes você está querendo ajudar alguém fora da sua casa, mas dentro mesmo da sua casa você não tem essa Exatamente. empatia, essa compaixão de falar assim, poxa, deixa eu ver o que que meu irmão está precisando. Deixa eu ver Uhum. o que que meu pai, minha mãe, meu esposo, minha filha tá precisando, né? E aí é o que acontece. Hoje os pais estão basicamente deixando os É, filhos de lado, né? E aí exatamente. as crianças estão começando a realmente ter problemas psicológicos mesmo, porque os pais não dão atenção às crianças, né? E aí Exatamente. eu já vou entrar então no tema crianças, Uhum. que é a sua relação com a Juju, que é maravilhosa. É. Realmente é mais uma inspiração. E é por isso porque quando eu falei de propósito, eu acho que você cumpre muito bem o seu Uhum. propósito de realmente influenciar pessoas da forma que você leva a sua vida, que é a Sim. forma que de acordo com os mandamentos, de acordo com os Uhum. princípios e valores da sua vida. Então, eu acho muito legal você influenciar de várias formas, sendo com comidas saudáveis, né? Uhum. Sendo ali no tratamento de uma mãe com a filha, de um tratamento da esposa com o esposo. Então, assim, é fantástico isso, né? Que E legal, Olivia. como É que a bom ouvir Juju. você falar isso com
bons olhos, porque quando a gente comecei como digital influencer, parecia que se eu não fosse nichada, não daria certo, porque parece que a pessoa tem que falar só de um assunto. E eu lembro que eu fiz um curso de marketing que falava sobre essa questão do nichar, e eu falei, gente, mas eu não consigo, porque eu não sou nichada na vida. Sim. Se a gente sentar aqui para conversar, eu não consigo conversar só sobre maternidade, só sobre comida fit, só eu acho que eu realmente tenho facilidade com esse plural. Então a gente tem que ser nas redes sociais um desdobramento do que a gente é no real. Sim, exatamente. E como que foi, assim, para você e pro Fabiano, essa questão da maternidade, assim? Vocês casaram? Sim, E aí quanto tempo que... Eu tinha 3 anos de casada e eu ia esperar um pouquinho porque eu tava começando a atender e tava gostando. na Então, época você assim, estava atendendo. dentro dos meus planos, digamos que eu ia esperar um pouco mais. Só que, infelizmente, um ano antes de eu engravidar da Júlia, o pai do Fabiano faleceu. Uma relação muito íntima de pai e filho, uma Nossa, relação assim imagino. muito especial. E o Fabiano ficou muito mal. Ele não deixou de trabalhar, ele não deixou de fazer os compromissos dele. O Fabiano é muito proativo. Só que quando chegava naquele íntimo em casa, eu sentia nele uma tristeza muito profunda. E eu senti assim, olha, eu tava com esse projeto aqui, mas eu acho que o mais importante para mim, eu preciso que o Fabiano tenha um senso de continuidade. Eu preciso ver os olhos dele brilhar novamente, né? Assim, e como a gente queria ter filho, por que não já agora? Só que eu não imaginava que ia ser tão rápido, assim. Eu parei de tomar remédio num mês, assim, um mês e pouco depois eu já Você já descobri engravidou. que eu tava grávida. E eu pedi muito a Deus em oração, assim, quando eu falei assim, ai Deus, eu vou parar de tomar agora, eu ia ser depois. Eu quero muito que o Fabiano tenha uma alegria genuína de novo, que ele tá sem brilho nos olhos com a tristeza que ele viveu. Então eu quero muito que essa criança seja uma alegria. E a Júlia é a personificação da alegria. Lívia, Muito. eu não conheço uma pessoa mais bem-humorada. Eu nunca vi a Júlia mal-humorada. Ela não tem mau humor. Não, ela é muito, Ela é muito muito amável. preciosa, muito. E Muito. assim, eu falo que vale a pena a gente ser uma filha de Deus pidoncha. Porque eu fazia lista. Ai, Senhor, eu queria que minha filha fosse assim, educada. Pra marido também, né? Pra marido também. Pra marido Pra marido, também. eu ainda não tinha esse pensamento pra fazer lista, mas pra filha eu já tava. Tem que fazer, olha. Deus ouve, Deus Deus ouve. ouve. Eu falava, eu quero muito que ela seja uma alegria. Eu orei até para que ela tivesse essa sintonia que ela tem com o Fabiano. Nossa, Porque eu brinco que eu acho que fantástico. talvez nem se tivesse um Menina, menino. eu vi um videozinho hoje dela cantando com o Fabiano. Ela era um toquinho de gente. Você lembra que ela tava com. Não sei se era um microfone, alguma coisa na mão. Não sei se era anjo que eles estavam cantando. Não Eu lembro, acho porque que era são anjo, muitos era um vídeo vídeos bem antigo. antigo. Aí Eu sei, de Aí ela fraldinha. falava, ai, 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 E ai. ele. Então, eles têm uma afinidade. Tudo que o Fabiano gosta, o Fabiano vai para leilão, ela vai no leilão, ela levanta a mão, ela dá lance, ela Gente, gosta. ela gosta. Se vai para fazenda, ela gosta. Se vai para o estúdio, ela gosta. Eu orei até por isso, para que ela fosse assim, que ela tivesse uma sintonia muito grande com ele. Então, assim, Deus ouve oração, gente. Deus ouve oração. Por isso que eu sem acho que dúvida. ela é tão preciosa, porque eu não tive receio de pedir para Deus, assim. Eu falei, Deus, o Senhor é o meu pai, eu quero muito te pedir, quero muito poder ter um filho, né? Um filho, uma filha, e quero muito que essa criança seja uma alegria na vida de todos nós, Claro. mas de maneira pontual, assim, eu preciso que o Fabiano tenha esse renovo, e foi o que aconteceu. Ai, tão lindo te ouvir assim, porque compaixão e empatia. Pelo que eu tô ouvindo aqui até agora, né? A gente já tá aí com 45 minutos Meu de... Deus, não vi passar, passa meu rápido, Deus. passa muito rápido. E é tão legal isso, porque hoje falta isso no mundo, sabe? De você, às vezes, estar com alguém e olhar para aquela pessoa e falar assim, ela precisa de mim. Ou ele precisa de mim. E é o que você tinha falado, as pessoas estão muito centradas nelas mesmas. Totalmente. E esquecendo do outro. Totalmente. E num casamento, num relacionamento, a gente precisa olhar para o outro. Precisa. Né? Porque, principalmente num casamento, são duas pessoas que vão se unir para se transformarem em um só. Ou seja, se o outro não tá bem, automaticamente você também não vai estar bem. Não tem como, né, Gabi? No relacionamento, eu tá super bem enquanto o outro tá ali sofrendo, né? Igual você falou, ele tinha sofrido, né? Uma perda grande, que é o pai. Então, assim, isso é muito legal de te ouvir falar isso. E isso até enche, assim, o coração de realmente a gente pensar assim, poxa, o que eu posso fazer para... E eu falo, né?
todos os dias, nós somos seres humanos falhos, mas eu tento todos os dias, mesmo com todos os meus pecados, ser mais parecida com Mas é Jesus. o que a gente tem que tentar todos os É. dias. É E sempre eu olho para uma você e eu tentativa vejo dia isso. após dia. É. Mas, na verdade, é realmente assim, né? Tem áreas que eu tenho mais facilidade, outras que você, se você começar a falar que você vai ter mais facilidade que eu. Mas eu tenho uma facilidade em ser grata. Isso eu tenho. E eu acho que Deus me deu muito. Sim. Muito mais que eu merecia. Muito mais. Então, assim, quando eu olho para a vida do Fabiano, quando eu olho para a família dele, o tanto que a família dele me acrescentou, a minha família, minha mãe, todo mundo, tudo que eu tenho, eu acho assim, Deus, eu preciso cuidar muito bem, porque o Senhor me deu muito. Esse é o Sim. sentimento que eu tenho, sabe? Então, mediante a isso, o que eu sempre foquei foi, eu preciso criar os melhores recursos para poder ser o que Deus me oportunizou. Sim. Né? Então, eu acho que é isso que falta. Às vezes as pessoas, como você falou muito bem do propósito, às vezes as pessoas estão correndo atrás do vento, Lívia. Estão correndo atrás do vento, porque precisam ser vistas, precisam ser aplaudidas. Então, eu acho que essa sede por aplauso, ela é ilusória. Pega o que você tem dentro da sua casa. Realmente a família é o núcleo. Se dedica com muito afinco a ela. Sim. Que depois todas as coisas vão vindo, vão ser acrescentadas, mas eu acho que a unidade com Deus que você cria quando você foca na sua família e a integridade que você coloca naquilo, todas as coisas vão sendo colocadas em seu devido lugar, sabe? Mas eu acho que realmente a mulher, né, que é a mensagem que nos cabe aqui, ela tem que realmente não ter esse peso e focar no que ela precisa. As pessoas estão correndo atrás do vento. Exatamente. E aí é um vazio interno, né? Um vazio interior de realmente tentar buscar alternativas em qualquer coisa e não encontrar, porque aí vamos entrar no autoconhecimento, né? Que é realmente, eu passei por um processo de autoconhecimento, porque realmente você sabe, já me acompanhou, por tantas coisas que eu já fiz, né? Cantei, não tô falando que isso foi um passado em vão, óbvio que não, isso me acrescentou Com muito, toda certeza. mas eu tive que passar pelo processo para entender qual era realmente o propósito de Deus para minha vida hoje, né? Eu também, como eu te falei, sempre quis ser mãe. Sempre quis casar, ter a minha família. Mas talvez em algum momento parecia que você tinha que abafar isso para poder ser uma outra coisa, né? Entendeu? Então hoje eu vejo que as pessoas elas estão muito em busca realmente de ser algo que nem elas sabem, sabe? É o que elas veem no feed do celular. Exatamente. Porque elas aquela veem, história elas que acreditam, não elas é acreditam real. naquilo como realidade, né? Exatamente, Esse é o não é. problema, e não é. E é por isso que eu gosto de seguir, porque a Gabi, Obrigada. ela mostra o que é real mesmo, gente. Tem dia que é arrumada, tem dia que é descabelada. Por isso que eu acho Não, que dá isso para é todo mundo muito identificar. legal. Eu acho que eu consegui isso nas redes sociais, assim, por mais que o Fabiano tenha um trabalho atípico, tem dias que eu tô viajando e tô num hotel legal, Sim, ou tô arrumada numa festa, mas o meu dia a dia é muito comum. é muito comum. É muito E comum. Então, vocês acho que as são muito pessoas conseguem se simples. identificar, sabe, Lívia? Porque e essa normalidade não é uma normalidade que eu forjo, é a normalidade da minha vida. Eu acordo, eu levo a Juju no inglês, balé, isso, aquilo outro, e vai para a escola, e tem tarefa, e tem essas o dia a dia demandas muito mesmo, né? comuns à maioria das mulheres, né? Então, E acho que hoje a a gente gente vê consegue. muitas pessoas que não têm nada que vocês têm e que estão, né, se mostrando ter. E vocês, né, por tudo que tem, que a gente sabe, né, pelo esforço e trabalho mesmo, né, de vocês, e são pessoas tão simples, né, são pessoas que eu vejo vocês lá na roça, na fazenda, eu falo, gente, que delícia, fazendo o biscoito lá de queijo, né, o pão de queijo. Então, assim, são nessas coisas, e aí eu vejo que a Juju, Eu acho, por sinceramente, exemplo... que a gente sabe viver, né? Exatamente, gente, a Porque vida é o que isso. fica. A vida é É o que isso. fica. Qualquer coisa que vai além disso é um peso muito grande. Às vezes as pessoas têm um peso de querer mostrar para pessoas que nem se importam com ela. Na verdade, eu acho que todo mundo devia pensar assim: nós não somos tão importantes assim. Se acontece alguma coisa com a gente hoje, daqui uma semana, passou. Ficou. A gente não sabe, né? A gente não Nem sabe. daqui a 5 segundos o que pode Exatamente. acontecer. Então, por isso que eu acho que a gente tem que realmente focar em ser feliz, em fazer as pessoas que a gente ama feliz, em cumprir nosso propósito com Deus, quem está ao nosso redor, né? Marido e filho, eu brinco muito que é esse puxar para o alto.
a gente tentar viver todos os dias escorregando, errando nas nossas batalhas, mas sempre buscando realmente o céu. Porque É. se a gente é cristão, a gente tem que buscar o céu. Uhum. Buscar estar no céu, né? Assim, então E isso faz muita diferença para um casal, né? faz. De estar realmente, de ter Cristo como centro da relação, né? E principalmente vocês que tiveram a Juju, levar ela para esse caminho também, Uhum, mostrar, né, o caminho, uhum. né? E a Juju, ela te acompanha também hoje, né, na igreja. Super, ela adora a salinha, né, de criança, que tem as Sim. atividades. Então ela volta e contando, né, o que que teve, o que que ela Aham. aprendeu naquele domingo, e ela adora, graças a É. Deus. Eu não sei se pelo fato dos meus pais, né, terem se separado, e eu comecei a entender que eu ia precisar correr muito atrás, tipo assim, né, para ser realmente ter a minha independência ali, e eu acabei perdendo um pouco até dessa questão de ser criança. E eu Uhum. olho para Juju assim, e a Juju ela é criança, né? Muito, muito, porque algumas pessoas às vezes não têm essa noção, porque como ela é comunicativa, pode parecer assim, nossa, ela é pra frente da idade, mas não é, assim, ela é Uhum. pelo contrário. Ela tá com 9 anos, vai fazer 10 esse ano. A maneira que ela brinca de boneca, que ela brinca com É crianças da idade dela muito maior, mas as bonitinha. menores também, ela sabe curtir a infância. É, ela sabe. E isso é muito Isso é legal. muito especial, né? É, Hoje tá todo mundo muito no tablet é. e computador, e as crianças têm deixado, né, de viver uma Tem. infância assim que Isso é é tão muito importante. educação mesmo, né? É, Você, eu acho que mede ali, ó, tempo de celular, tempo ela de. não tem. Ela não tem. Ela não tem. Claro que às vezes ela vê na televisão, um vídeo. Sim. Agora ela tá numa fase E ela, apaixonada e por ela é futebol. tranquila em relação a Super, isso, a não super. ter? Muitas pessoas acham que a rede social dela é ela. As pessoas mandam mensagem no direct, Uhum. Lívia. Eu acho um barato. Juju, tal Aham. coisa, meu amor, sou eu, é a É. Gabi. Então, assim, ela não tem dimensão Tudo no de. tempo Ela certo, falou: né, ai, mãe, Gabi? meu amigo falou que eu tenho muitos seguidores. Ela não tem noção. Sim. Não tem noção. Então, assim, ela, claro que às vezes ela vê um vídeo, ela tá na vibe de futebol agora. Aí fica vendo vídeo, viu o documentário do Neymar, fica vendo o jogo da Copa repetido. Gente do Então, céu. claro que de vez em quando ela vê um pouquinho, mas o telefone dela, um celular dela, ela não Aham. tem. Ela tá com quantos anos? Vai fazer 10 esse ano. 10. É. E o segundo, mulher? Mas eu tenho que me decidir, O né? segundo Tá filho. todo mundo cobrando agora, porque, na verdade, quando veio a pandemia, ela estava com 6 anos, né? E eu Aham. sempre falei assim: ah, não, minha rotina é muito corrida. Quando ela fizer uns 6 anos, eu vou pensar. E aí veio a pandemia, fiquei com aquele receio, assim, falei: não, Aham. agora eu vou, já esperei muito, vou esperar um pouco mais. Aí agora eu tô brincando assim: eu tô finalizando uma obra da casa. Finalizou essa obra, eu tenho que botar o Fabiano Tá na quase, parede e né? vamos decidir. Mas se Deus quiser, eu coloco muito nas mãos de Deus, assim. Claro, Se for da vontade claro. de Deus, vai vir, Ai, que né? bênção. Queria te perguntar sobre provações e experiências com Deus. Principalmente depois que talvez você batizou, você teve ali, né, essa conversão. Uhum. Você já passou por alguma provação ou qual a sua maior experiência assim com Deus? Eu falo assim, né? Teve aquele início que eu te falei, da gente não saber assim se a gente estava certo ou não, naquela questão da profissão dos meninos. Isso Uhum, também é um tipo, né, de provação, sem porque dúvida. você se sentir inadequado, às vezes é muito ruim, né? É, estar num lugar, mas talvez estar com dúvidas, né? É, mas eu acho assim que uma das maiores experiências para mim foi realmente assim, como eu te falei do meu sogro, né? Ele ficou um mês na UTI e foi ali uma batalha realmente muito espiritual, assim, de Uhum, aceitar o tempo sim, de Deus. E ali a gente vai amadurecendo na fé, né, Lívia? Assim, então tem coisas que a gente não quer aceitar, mas que você ora, você vê é, que tem batalhas que a propósito, gente né? venceu porque era tempo de vencer, mas que tem o tempo, né, de Deus para todas as coisas. Mas assim, tem dia que eu acordo e me pergunto assim, Deus, como é precioso ter o Senhor, porque se eu não tivesse, como que eu faria? Porque eu realmente dependo de Deus para tudo, nas Nossa, minhas eu também. decisões, em tudo que eu faço. Eu realmente assim, eu preciso que ele fale, eu coloco, Senhor, apareceu isso, essa proposta, me fala, me dá paz para poder decidir o sim ou não. É. Então, eu acho que a gente teve batalhas, teve provações, mas que nos trouxeram uma maturidade também no que diz respeito ao espiritual. Uhum. Porque aí você vai ficando mais simples. Porque hoje eu vejo Jesus de uma forma mais simples do que eu vi quando eu estava recém-convertida. Aham. Eu sei que ele quer de mim coisas mais simples do que do que eu achei que tinha que ser muito É. mirabolante, Uhum. sabe? Assim, então, assim, essa preciosidade, né, de preocupar com o outro. E hoje a minha oração sempre é, Senhor, que eu veja as pessoas com teus olhos, que eu as ame com o seu coração Sim.
Então, esse amadurecimento espiritual, ele aconteceu mediante essas pequenas provações, mas que Deus sempre teve com a gente, sabe? Isso muda tudo. Eu falo muito que o que vem de Deus, ele traz paz, né? Hoje eu Traz. até falei no Instagram exatamente sobre esse relacionamento, que as pessoas criam, às vezes, uma imagem de Deus, de Jesus, como algo muito distante, né? E até tem medo, né? Tipo assim, nossa, como que eu vou falar? Gente, o relacionamento com Deus, ele tem que ser leve. Tem O que ser leve. relacionamento com Deus, ele é intimidade, sabe? É igual a Gabi falou, é de você chegar assim, sentar. Primeiramente, falei hoje, a gente tem tempo para ficar horas e horas num churrasco, numa festa, mas a gente não tira 5 minutos com Deus. Então é por isso que hoje eu faço meu devocional ali todos os dias. Ah, posso estar atrasada, Gabi, nem que seja 5 minutos, mas eu não fico 5 minutos. Eu fico sempre mais hoje, porque aquilo ali me dá sede, sabe? De realmente aprofundar na palavra, de realmente conhecer quem é esse Deus, que é um Deus de promessas, que é um Deus de milagres, sabe? E é você chegar para ele e conversar como seu melhor amigo. Olha, Deus, deixa eu te falar. As coisas BO aí, porque tá pesado o negócio. É isso, sabe? É uma relação leve de você entregar para Deus e falar assim: olha, eu não dou conta. Eu não dou conta. Me mostra o caminho que eu tenho que seguir, né? Exatamente. Eu acho que essa perspectiva faz toda a diferença nas nossas vidas. Eu me pergunto, às vezes, falo assim, foi tão nova, né? Eu, com 19 anos ali que eu comecei a conhecer a palavra, e realmente você vê tudo que Deus livrou, do que a gente nem imagina, né? Então, esse buscar a Deus todos os dias é o que faz toda a diferença em todos os resultados que eu tenho na minha vida. Mesmo assim. Principalmente o resultado de ser próspera, mas do que realmente diz respeito à prosperidade, que é essa ausência de necessidades, assim, né? Assim, tipo, eu me sentir satisfeita, me sentir inteira no que eu tenho, onde eu estou e onde eu quero chegar, porque eu não quero nada para mim que não seja o que Deus tenha. Então isso é prosperidade. É não querer nada além do que Deus tem para você e saber viver bem ali, saber ser produtivo ali, né? Então faz toda a diferença nessa caminhada. Você domina muito sua mente hoje? Porque eu falo que a nossa mente, ela tem poder de transformar a gente ou de realmente destruir. Então, como que você também, isso começou na psicologia, né, de realmente dominar ou desde antes, Não, igual você mas você contou? sabe que a psicologia, muitas coisas, as ferramentas, tudo, a Bíblia é a grande fonte do mundo. É mesmo. Todas as ferramentas da psicologia, de uma outra forma, elas estão ali também na Bíblia, né? Assim, E eu amo então, Romanos 12:2, né, que é realmente transformar e renovar a sua a mente. mente é a nossa maior batalha todos os dias os hoje, ainda mais no dias. mundo que a gente tem vivido. Porque esse excesso de informação, esse excesso de coisa que a gente tem, se a gente realmente não domina o que a gente fala para si mesmo, o que a gente ouve de fora e o que vem na mente, a gente realmente fica muito perdido. Então, assim, essa batalha com a mente é uma coisa que a gente consegue renovando ela pela palavra de Todos Deus. os dias. Todos os dias. Todos os dias. É uma batalha mesmo, né? Bom, estamos quase Ai, no não acredito, finalmente. tão gostoso. Passou tão rápido, Meu né? Deus, muito. Passa muito rápido, uma horinha. Eu só queria te perguntar, que aí veio a questão da Juju, porque hoje a Juju tá, né, cantando também, gente, eu fico impressionada Ela é com os muito vídeos dela, fofa. Gabi. Ela é. E E não faz aula de canto, ela só faz piano. menina do céu, que dom, né? E realmente veio do Fabiano, né? Não, Sem foi dúvida. de mim, gente. Que isso? Não entendi. Ela fala assim, tipo, quando eu crescer eu vou ser cantora? Ou Fala. fala. Isso pra você é tranquilo? Porque eu acho que ela gosta muito, que ela fala com muita tranquilidade, justamente porque não tem um peso meu e do Fabiano com ela. Entendeu? Assim, quando ela teve o vídeo viralizado em Barretos, 2 gravadoras, as maiores do Brasil, nos procuraram para fazer uma carreira infantil para Você tá ela, com toda a brincando. estrutura. E eu e o Fabiano falamos, não que eu não ache certo ou errado Momento, carreira infantil, talvez, mas né? no que diz respeito à Júlia, eu acho que agora ela tem que fazer tudo de uma maneira leve, brincando, sem esse comprometimento profissional. Então, por isso que eu acho que Sem ela essa gosta carga, muito. né? O Fabiano nunca chegou em casa e pegou um violão aí, esse tom, sobe, não sei o que. Fabiano leve, é né? leve. É Então, leve. quando ela tá no palco com César Menotti e Fabiano, ela tá no quintal da casa dela. Ela olha para trás, tem o Ricardinho Sanfoneiro, que é amigo nosso da família, e ali ela solta com essa leveza de onde ela não tem nenhuma cobrança. Então, por isso que ela gosta muito. Mas eu sempre coloco nas mãos de Deus, porque que ela tem o dom, ela tem, mas eu
quero que Deus cumpra na Claro, vida dela o que ele direcione tem para ela. ela e direcione o que ele tem. Então não vai ter esse peso da nossa parte. Então Ai, só muito nisso eu bom acho que isso. ela já é livre, né? É. Assim, ela não tem o peso de nos satisfazer em nada. E hoje eu estava lendo, né? Eu esqueci o versículo aqui agora, mas falava justamente sobre isso, porque Deus, ele traz essa liberdade para gente, né? Nós Uhum, podemos ser quem nós queremos ser, né? Deus uhum. vai te dar o direcionamento ali, mas a escolha é nossa, né? E o É, o que eu gosto livre-arbítrio. muito disso da relação sua do Fabiano com ela é realmente de deixar ela ser criança. Deixar ela ser criança, porque uma coisa é assim, ah, ela vai cantar no show do papai, que delícia, não tem nada ensaiado, ah, o tom é qual, tal, o Fabiano fala, Ricardinho, o tom é mi, tal. Agora, Juju, agora tá na hora disso, Juju, tá na hora É, daquilo, agora sem você tem que ir pro pressão, estúdio, né? agora você É. tem que... Não, aí o interesse vem dela, mãe, eu quero gravar um Uhum, clipe com meu pai, sim. mãe, eu posso gravar com meu pai tal musiquinha, não sei o quê, então ela gosta justamente porque não tem o peso e não vai ter. Uhum. Hoje, olhando para essa história toda sua, assim, você acha que a Gabi hoje ela voa alto como uma águia? Ah, eu acho justamente por aquilo que eu te falei, assim, porque o meu voo alto diz respeito do que Deus tem para mim. Uhum, E o meu maior sonho era ser esposa, ser mãe, ter uma família e como presente ainda Deus me oportuniza poder me realizar profissionalmente. exatamente. Então hoje eu sinto que eu vou muito alto, porque eu sinto que eu tô dentro do propósito de Deus para mim, e isso não tem Amém. preço. Amém, não tem preço. Não tem preço. Sempre no final do programa, né, do podcast, eu faço um bate-bola. Eu Uhum. vou te falar algumas palavrinhas e você, em poucas Tá. palavras, né, Ai, você me meu Deus, fala o eu que acho isso tão representa. chique. Difícil, mas chique. Vamos lá. Vamos lá. Deus, Tudo para mim. família, Meu alicerce. passado, Tá no lugar dele. futuro, Tá nas mãos de Deus. o presente. É onde eu posso fazer o que de fato tá ao meu alcance. A Juju, É o amor da minha vida, meu docinho. Fabi, O homem que eu mais admiro na vida e que, por sorte, é meu marido. amém. Perdão, Exerço todos os dias, inclusive comigo mesma, que é o mais que é o mais importante. importante. Amor, Família. a morte para você. A morte não é o fim para aqueles que acreditam no Senhor. Amém. Religiosidade, Leva ao moralismo. dinheiro, Uma ferramenta importante para se ajudar e ajudar quem precisa. e a Gabi. Ai, a Gabi tá feliz de estar aqui na Lívia. Ai, E a Gabi hoje, como você falou, tem voado alto por estar fazendo tudo aquilo que Deus, né, criou como propósito para mim. amém. Essa é a Gabi Que hoje. bom. Muito feliz em te Ai, que linda, você é receber. muito fofa, amor. Ai, que Muito isso, obrigada. uma Que Deus te honra abençoe. ter um Foi presentinho aqui muito para você precioso estar também. aqui, viu, Foi Lívia? Que Deus muito continue te bom. abençoando. Você é Amém. muito doce nas suas palavras, na maneira que você faz qualquer coisa no tocante do que você faz, você vê que tem doçura. Ai, amém. Acho Então, que é Deus realmente, mesmo, né? assim, você tá só no começo, né, desse, Amém, eu desse creio. propósito que Deus tem para você. Parabéns. Eu creio que ele possa, né, nos usar, Amém. né, para que a gente realmente impacte outras vidas, né, de todas as formas. Uhum. Eu sempre que eu vou começar um podcast, eu oro e falo, Deus, que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo mesmo, Amém. né, usando aqui a minha boca, né, usando aqui esse papo gostoso para que realmente a gente possa mostrar para as pessoas que talvez hoje você está no fundo do poço, mas você pode e é capaz de voar alto como uma Com águia toda mesmo, né? certeza, com toda Então certeza. receba esse presentinho Ai, que aqui. lindo. Posso abrir aqui ou Claro, depois? claro. Inclusive, né, aproveitando e mandar um abraço para os nossos apoiadores desse projeto, né? Que é o Mata Café, que é um café do Voando Ai, eu Alto. amo café, Olha, meu você vai Deus, que amar esse café. presente. Ai, que 100% arábica, lindo. um café Gente, olha que embalagem, que especial, é bonita. maravilhoso. Nossa, você acertou muito no presente. Eu sou Você vai apaixonada amar. por café e E tem uma uma blusa camiseta aqui. também do Voando Alto, né? Feito aí pelo Luquinhas da Textil Plain. Gente, que lindo!
linda! Já vou treinar com ela, ó, essa semana ainda. Nunca é sobre o outro, né? Gente, que linda! É. Amei, muito E também obrigada! aproveitar, né, e mandar um grande abraço pro pessoal do Estúdio RVL que está aqui, a gente Sim, está estúdio aqui, lindo, o super Rian, que sempre nos organizado. atende com tanto carinho, a Kathleen, né, o Leandro, então muito obrigada. Um doce de pessoa, né, É, Lívia? um doce. Gabi, um beijo para Um Fabi, um beijo para beijo, muito Juju, viu? obrigada, Muito meu amor. Que Deus obrigada. te abençoe cada dia mais. Amém. A gente se encontra na academia. É, exatamente, nosso bate-canal. É isso mesmo. Então é isso, para você que nos assistiu, né, que nos ouviu aí de onde você estiver, eu espero que essa mensagem tenha entrado no seu coração como uma semente mesmo, que você possa aí, né, levá-la para muitos lugares. Que Deus te abençoe grandemente e que você possa voar alto. Até o próximo episódio. Até.